Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar uma melhorada no nosso controlador proporcional. Nós vamos fazer um controlador P++. Bom pessoal, na última vez que nós fizemos o controlador proporcional, nós identificamos dois probleminhas. O primeiro deles é justamente a magnitude da velocidade linear. Se o objetivo estivesse muito longe, poderia acontecer da velocidade linear ficar muito alta, não é? E exceder aí os limites físicos do robô. Então esse a gente resolve de uma maneira bastante fácil. Esse a gente coloca aí um limitador, ou seja, nós colocamos uma velocidade máxima que o robô pode atingir, tudo bem? E a velocidade máxima dele mesmo, do seu robô, que você tem aí em mãos, ou então, não é, o quanto que você quiser dar para ele, tudo bem? E aí nós simplesmente fazemos um limitador, ou seja, a velocidade vai ser o menor valor entre o controlador que a gente desenvolveu, K vezes ρ, e a velocidade máxima. O que for menor, a gente pega, tudo bem? Ainda assim, permanece o segundo problema, que é a incapacidade atual do robô de andar de costas. Nós vimos o último exemplo, que o objetivo estava pertinho do robô, só que na parte de trás. Ele poderia ter andado de costas e chegado rapidinho, mas ele foi obrigado a dar uma volta gigantesca. Por que isso aconteceu? Porque, como você pode ver, a nossa lei de controle da velocidade linear é baseada na distância euclidiana. E distâncias são sempre positivas, tudo bem? Não existe distância negativa, o conceito de distância negativa, tá? Uma distância é sempre positiva. A velocidade não tem, então, portanto, capacidade de ser negativa. E aí? Será que tem como resolver isso daí? Sim, tem como a gente resolver isso daí. A gente vai, na verdade, enganar o robô, tudo bem? Porque o que acontece é o seguinte, você pode ter basicamente dois tipos de situações. A situação número 1 é quando o objetivo que você quer chegar está na parte da frente do robô, tudo bem? Em algum lugar aí entre menos 90 e mais 90 graus, tá? Esse daí é o funcionamento normal do robô. As velocidades, né, que ele vai gerar vão simplesmente fazer ele andar em frente ao objetivo e chegar. Só que o objetivo pode estar na parte de trás do robô aí, essa segunda região que você está vendo, né? Depois do 90 e depois do menos 90, tudo bem? Quando o objetivo está aí, o que acontece é que o robô tem que dar aquela volta gigante, não é? Para fazer com que esse objetivo, que está na parte de trás, passe para frente dele, para ele poder ir em direção a ele. Então o robô se vira todinho em direção ao objetivo. Mas o robô poderia ter andado de costas e chegado muito mais rápido, não é verdade? E aí, como a gente faz isso? A gente faz isso enganando o robô. Como você sabe, o robô diferencial ele tem duas rodas, né, alinhadas, são duas rodas padrão, que elas podem tanto girar para frente, e o robô vai para frente, quanto girar para trás, e o robô, né, vai para trás. Não é verdade? Se você parar para pensar, não tem diferença de fato para o robô ir para frente ou ir para trás. Simplesmente é a questão de girar a roda de um lado ou girar a roda do outro. Não é isso? Então, na verdade, e se a gente fizer o robô pensar que ele está virado para o objetivo que está nas costas dele? Ou seja, o objetivo está nas costas dele. Mas se a gente fizer o robô pensar que ele não está do lado oposto, que ele está do lado correto do objetivo. Aí ele se comportaria como na primeira situação, ou seja, ele iria diretamente para o objetivo, só que dessa vez de costas. E como é que a gente faz para enganar o robô? É muito simples. A primeira coisa é detectar se o ponto objetivo está na parte da frente ou na parte de trás do robô. Tudo bem? A gente pode usar inclusive uma das variáveis de interesse que nós temos, que é o alfa. Lembra, o alfa ela mede justamente o quê? A diferença entre a frente do robô e o ponto objetivo, não é verdade? Muito bem.
Então, se o alfa for tal que o objetivo está na parte da frente, tá? Então, simplesmente, você não faz nada, né? Deixa o robô seguir para o objetivo. No entanto, se o alfa detectar que o objetivo está na parte de trás, aí basta a gente enganar o robô, fazer ele pensar que ele está virado ao contrário. Como a gente faz isso? A gente faz isso invertendo o sinal da velocidade. Então a velocidade linear fica menos a velocidade linear, tudo bem? E todos os outros dois ângulos, o alfa e o beta, a gente vai o quê? A gente vai girar eles de 180 graus. A gente vai flipar eles, tudo bem? Então a gente simplesmente soma 180 graus neles. Claro, né? Sempre com cuidado de usar aquela funçãozinha do ajusta ângulo, tudo bem? E é só isso. Então, basicamente, o nosso novo algoritmo é exatamente o algoritmo antigo, só que a gente vai fazer justamente o seguinte: a gente vai olhar para o ângulo alfa que a gente calculou e ver se o objetivo está na parte de trás do robô. Tudo bem? Se não tiver, não faz nada. Mas se tiver, a gente vai inverter o sinal da velocidade linear. Então, a velocidade fica menos, né, a velocidade que a gente calculou. Então, o que vai acontecer é, a gente soma, né, ou subtrai, porque são 180 graus, então pode ser por cima ou pode ser por baixo. Né? Então, mais ou menos 180 graus, ou π radianos, tá? Usa a funçãozinha do ajusta ângulo aí para tudo ficar legal, tudo bem? E é isso. Mas, claro, só é bom quando a gente põe na prática e quando a gente programa, no caso aqui então. Tá? Então, bora mostrar esse programinha como fica. Muito bem, pessoal. Então vamos resolver esse problema de vez. Eu vou pegar exatamente o mesmo programa que a gente utilizou, tá? No vídeo passado, e eu vou atualizar esse programa do zero. Então eu vou correr o programa aqui com você rapidinho, ó, só para você ver que é exatamente o mesmo programa, tá? Tá aí. Tudo bem? Então vamos lá, ó. O que nós precisávamos fazer? Nós precisávamos enganar o robô. E enganar o robô é fazer ele pensar que o objetivo, que na verdade está na parte de trás, está na parte da frente dele. Ou seja, a gente tem que fazer o robô pensar que o robô está virado para o objetivo. Não é verdade? Tá? Então, olha só. Eu vou manter aquele objetivo que a gente percebeu por último no vídeo passado, que o robô podia ter andado de costas, mas não andou porque não tinha condições de andar de costas. A velocidade linear dele era justamente só positiva. Né? Então, tá aí. Nós vamos resolver então o último desafio que a gente teve do último vídeo. Então, a gente viu que, né, esse é o controle proporcional, e a gente calcula então a lei de controle, e agora nós vamos enganar o robô. Ou seja, entre a velocidade linear e a velocidade angular, eu vou fazer a verificação, né, do ângulo alfa, para saber onde o nosso objetivo está. E aí o que acontece é que dessa maneira, se o nosso objetivo tiver depois, não é, dos 90 graus, positivo ou negativo, ele está na parte de trás. E aí nós vamos fazer o robô, então, pensar que ele está virado justamente para esse objetivo. Tudo bem? Vamos ver como isso nos ajuda? Então, eu vou maximizar. E aí nós temos aqui, então, o nosso robô, tudo bem? E o objetivo dele está exatamente atrás, com a mesma orientação e tudo. Basta andar de costas. Da primeira vez ele não andou. Por quê? Porque não tinha velocidades, né, negativas. E agora? 3, 2, 1. Então, dessa vez, nós conseguimos, não é? Nós consertamos o problema, que era justamente o quê? Que era justamente fazer com que o robô pudesse andar de costas. Então, consertamos um dos dois problemas que nós tínhamos, tudo bem? O segundo problema era justamente aqui na lei de controle, velocidade linear,
que se ρ for muito alto, tudo bem? Uma distância muito grande, então a velocidade também vai ser. Então nós temos que limitar isso daqui. Eu vou colocar um limitador. E eu vou então colocar aqui do lado de fora, olha só, né, do nosso programinha, um Vmax, tudo bem? Ou seja, a velocidade máxima. E eu vou estabelecer que é, por exemplo, vou pegar aqui no manual do fabricante, vendo esse valor, eu vou estabelecer como sendo 1 metro por segundo, tudo bem? Então essa é a velocidade máxima que eu vou deixar o robô atingir. Ele não vai passar disso, tudo bem? Então, eu vou simplesmente alterar a minha lei de controle da velocidade linear, adicionando o quê? Adicionando um limitador. Tudo bem? Então, o que acontece aqui? Quando Krr vezes ρ for menor que a velocidade máxima, eu vou pegar esse valor. Quando eles ultrapassarem, eu vou saturar em Vmax. E é isso. E assim eu resolvo, finalmente, os dois problemas. Vamos ver isso daqui em ação? Então, olha só. Eu vou fazer as duas coisas, então. Vou colocar um objetivo bem longe, tá? Menos 10 metros em X, 10 metros para cima em Y, e vou colocar um ângulo qualquer aqui de, sei lá, 90 graus. Tudo bem? Esse é o meu objetivo. Então, ele está longe em X e Y e tem um ângulo diferentão aqui. Tudo bem? Vamos ver como isso acontece? Então, nós podemos ver aqui, né, o nosso robô, tudo bem? E o nosso objetivo. Eu quero que você observe as velocidades linear e angular e, se tudo deu certo, então a nossa velocidade linear não vai passar em módulo de 1 metro por segundo, que é o limitador, tudo bem? E ele vai poder, claro, andar de costas se isso interessar a ele. Vamos ver isso daí? Então, nós vimos a velocidade linear saturada em 1 metro por segundo. Claro, negativo aqui porque ele andou de costas, tudo bem. E olha que bacana, ele conseguiu chegar sem problema nenhum. Missão cumprida, vou só dar aquele zoom esperto, maroto, para a gente ver que realmente nós estamos cumprindo a missão. Estamos vendo o robozinho amarelo aqui ainda, porque eu deixei que ele aparecesse, coloquei aqui um limite pequeno, mas de maneira que ele aparecesse. E por último, só para a gente então matar essa curiosidade, eu vou colocar aqui uma posição simples, só para a gente poder ver o efeito, 90 graus, deixa isso daí, e eu vou mexer finalmente aqui o que? Nos deltinhas, de maneira que o robô, não é, cumpra a missão dele o melhor possível. Então eu vou deixar aqui 1 milímetro, tá? E 0,1 graus de limite para cumprir essa missão. Tudo bem? Vamos dar uma olhada? Então, 3, 2, 1, lá vamos nós. Então, temos aí a nossa missão cumprida. Vou dar aquele zoom maroto para a gente poder observar o efeito dessa vez. Então, ó, dessa vez nós podemos observar que o robozinho amarelo já não aparece mais, tudo bem? O robozinho amarelo ficou soterrado aqui, né, todo embaixo do nosso robô vermelhinho. E por que isso aconteceu? Porque nós aumentamos, né, o grau de confiabilidade da resposta ao reduzir aqueles valores para satisfação, né, do nosso loop, ou seja, né, para a completude do nosso loop. Quanto menores os valores, claro, né, maior grau de certeza nós vamos ter. Você tem que lembrar, claro, que isso daqui é uma simulação por hora, os resultados podem chegar a ser perfeitos, o robô real não vai ter esse mesmo desempenho por causa, né, dos buracos ao longo do caminho, escorregões no chão, violações das restrições cinemáticas, mas fica calmo que
que isso também tem solução. Só que nós vamos falar disso bem mais para frente, quando nós formos falar de sistemas estocásticos. Tudo bem? Por hora eu quero que você aprenda controle. E eu acho que você está se divertindo, porque eu estou me divertindo muito. Beleza? Bom, pessoal, e por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado de melhorar ainda mais o controle proporcional, que apesar de muito simples, como você pode ver, na verdade ele pode te levar de uma posição inicial para qualquer outra posição que você queira, do jeito que você planejou. Não é fantástico? E tem mais uma coisa, você pode expandir o seu pensamento agora e pensar, por exemplo, numa cadeia de pontos em que o robô sai de um, chega no outro, depois vai para o outro, depois vai para o outro, em que você pode, na verdade, ter aí um caminho planejado que te leve de qualquer lugar a qualquer outro lugar. Eu tenho certeza que você já está imaginando aí e eu espero que você coloque na prática. Tudo bem? Então, por hoje é só. Obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.